Se você for ver do ponto de vista legislativo, o judiciário ele só age quando provocado. Tem uma coisa que nós temos que discutir urgentemente no Brasil, que hoje tem no arcabouço jurídico do Brasil, você tem 300 instituições que podem ingressar no Supremo Tribunal Federal com qualquer instrumento jurídico, questionando alguma decisão de alguém, seja do Executivo ou seja do Legislativo. Nós temos que urgentemente limitar isso, porque não cabe nenhum superior tribunal, como é o STF do mundo, ter a legitimidade das ações, 300 organismos poderem entrar com ADIM, com mandado de segurança, com algum recurso. Ou seja, o judiciário ele é sempre demandado, ele é sempre instado a responder alguma coisa. E quando ele é instado a responder alguma coisa do ponto de vista jurisdicional, digamos assim, e quando ele tem um leque muito grande de pessoas que podem ingressar no Supremo, acaba algum desses descontentes que ingressaram no Supremo contra o Legislativo ou contra o Executivo, tendo êxito nas suas decisões, e que são inerentes a esses dois poderes. O judiciário é para isso, ele decide judicialmente e juridicamente. Então, a gente tem que fazer um debate sério sobre esses atores que podem acessar o Supremo Tribunal Federal, questionando, inclusive, as legislações que são votadas pelo Congresso ou as decisões políticas tomadas pelo Executivo. Por quê? Porque em um momento ou outro vai ter uma decisão que agrada e outra que desagrada. Então, se nós limitarmos o leque de pessoas ou de organismos que podem acessar o Supremo, a gente talvez tenha uma convivência mais pacífica nessa relação. Porque sabe o que acontece também? A Câmara dos Deputados vota uma lei, 450 deputados votam uma lei de 513 deputados. O Senado referenda essa lei com 60 senadores ou 70 de 81. Entra uma instituição no Supremo Tribunal Federal questionando o trecho da lei ou a lei toda. E um ministro do Supremo suspende a lei. Isso está errado mesmo. Não tem condições. Porque uma decisão monocrática de uma autoridade da Suprema Corte suspende uma lei votada num Congresso de 593 congressistas, 513 deputados e 81 senadores, 594. Então, isso acaba gerando, de novo, uma tensão e um atrito permanente em relação às decisões do Judiciário. Então, nós votamos uma PEC em relação a isso, está na Câmara dos Deputados, que só o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode alterar uma decisão do colegiado do Congresso Nacional. Mesmo que ele altere no Pleno, mas ele está alterando com a maioria, não com uma decisão de um ministro. Tanto que eu votei favoravelmente a essa proposta. Mas não me referindo a isso, mas falando isso, o que eu acho que tem que ter todos os dias é conversar, dialogar e buscar o entendimento para a gente pacificar o Brasil. Não adianta esse atrito institucional, não leva o Brasil a lugar nenhum, enfraquece o Judiciário, enfraquece o Executivo e enfraquece o Legislativo. E Judiciário enfraquecido, Legislativo enfraquecido e Executivo enfraquecido é péssimo para todos os brasileiros do ponto de vista institucional. E eu estou buscando isso. Se você perceber, Leila, eu estou desde a eleição tratando com o presidente Hugo a questão relacionada às emendas parlamentares. É uma injustiça criminalizar o Congresso brasileiro, que tem a autoridade legitimada pelo voto popular de transferir recursos do orçamento da União para os rincões do Brasil. Vírgula, vou voltar ao começo da minha conversa do Brasil desigual que nós temos hoje. Sabe quantas vezes o Estado brasileiro ia fazer uma creche no município de Laranjal do Jari para botar 500 crianças? Nunca, porque nunca fez. Quem fez foi uma emenda do senador Davi Alcolumbre, colocada na prefeitura do prefeito Márcio Serrão, e que fez uma creche para cuidar de 500 crianças lá no sul do Amapá, na fronteira com o Pará. Então, o Estado brasileiro é muito desigual. E as emendas parlamentares são o que diminui essas desigualdades. Se você quiser discutir comigo o montante das emendas, eu concordo. Se você quiser discutir a transparência das emendas, eu apoio. A rastreabilidade eu apoio.
A transparência eu apoio, mas bora fazer para todos os poderes. Todos. Porque não dá para criminalizar o poder legislativo e o judiciário não ter transparência, o executivo não ter transparência, o Ministério Público não ter transparência, os tribunais não terem transparência. Por que também não dá? Porque não dá para o Estado brasileiro, que escolheu a sua prioridade, que é o PAC, ter 120 bilhões de reais para obras prioritárias no Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal e o Congresso não ter os recursos adequados também para distribuir em 5.570 municípios brasileiros, em todas as regiões do Brasil, a partir das pessoas que tiveram voto. Porque as cobranças, Leila, são na Leila, quando ela está numa cidade satélite aqui em Brasília, ou do Cajuru, quando está em Goiânia ou outro município. São no Davi, no Amapá, no Calçoene, no Oiapoque, de recursos. Então, nós temos a legitimidade, nós temos que organizar a transparência, está tudo certo. Nós temos que organizar a rastreabilidade, está tudo certo. Aqueles que cometeram irregularidades têm que serem avaliados e punidos na forma da lei, porque sabe o que acontece também? Não inocentes pagarem por pecadores. Está todo mundo, Cajuru, no mesmo bolo. Exatamente. Se você andar na rua hoje, as emendas parlamentares estão criminalizadas. E quando elas estão criminalizadas, está criminalizado o poder legislativo. Não dá para criminalizar o Congresso. Separa o joio do trigo, cuida daqueles que cometeram irregularidades. E eu vou deixar uma pergunta para você e para os brasileiros. Um senador ou um deputado federal que coloca uma emenda para fazer uma escola em uma cidade no Brasil. Isso. Que a obrigação dele é apresentar a emenda para fazer a escola, colocar no orçamento e liberar o recurso para a Caixa Econômica fiscalizar. Ele vai pagar pelo erro do prefeito? Exatamente. Ele está pagando hoje. Ele vai pagar pelo erro do secretário de Educação, que uma hora ou outra fez algum desvio, não estou dizendo que fez, mas se o secretário de Educação fez, ele é ser humano, tá? Isso. Ser humano é mente criativa. Sim, sim. Mas